Olá, boa noite a todos. Nesse início de noite, 19 horas, hoje 11 de novembro de 2021. Para mim, é grande satisfação estar de volta aqui em torno da família Tiormino, estar de volta aqui no Tio, como gosta de falar nosso querido amigo Celso Seara. Então, em nome de Celso Seara, nós queremos saudar toda a família Tiormino, o corpo de trabalhadores, a sua diretoria e os seus frequentadores, os admiradores do trabalho desta Atalaia de Luz. Hoje, convidados, agradecemos a oportunidade do trabalho, convidados para fazer o tema, para trabalhar o tema O Mundo de Regeneração. É um tema que já vem sendo bastante falado, difundido. Não é um tema ainda esgotado, é um tema que vai demorar muito ainda para se ter uma compreensão dilatada, completa, ampla sobre este tema. Não trazemos a pretensão de trazer uma informação nova, novidades, ineditismo, não é essa a nossa pretensão, mas queremos compartilhar com vocês aquilo que é fruto da nossa pesquisa, das nossas investigações em torno do tema. Okay? Então, meu boa noite a todos. Vamos trabalhar, mas antes vamos fazer a nossa oração de abertura, elevando o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, o doce Rabi da Galileia. Trazer em nossas telas mentais Jesus à beira do mar da Galileia, com a brisa soprando, ele de braços abertos, sorriso magnético, olhar doce e penetrante, nos convidando ao regaço dos seus braços, ao regaço do seu amor. Naqueles sítios onde ele convidou Pedro e seus irmãos para se tornarem pescadores de homens, também nos convida para seguir a sua trilha luminosa. Com esse pensamento, com esta visão plasmada em nossas telas mentais, rogamos ao Divino Jesus que nos abençoe o trabalho da noite, toque os corações e as mentes, nos permita conectar com os trabalhadores dessa casa, a mentoria espiritual do Centro Espírita Tiormindo, para que possamos conduzir a mensagem de acordo com as pretensões espirituais do corpo de comando espiritual da casa. Nos conecte com cada um dos anjos da guarda e guias espirituais dos nossos ouvintes e participantes, a fim de que o verbo dirigido pela espiritualidade possa chegar suave, completo, claro, tocando as fibras íntimas de cada um dos corações que neste momento vivem este período dramático, qual conhecemos de transição planetária. Rogamos ainda, Divino Mestre Jesus, que este singelo círculo de oração se conecte às caravanas de luz que neste momento descem ao planeta, abençoando e auxiliando a humanidade encarnada a vencer os desaires, os desafios próprios do nosso tempo, desafios esses que já conhecíamos lá atrás, quando fizemos a nossa programação reencarnatória, e todos esses cenários e todas essas circunstâncias já não era de nosso conhecimento. Rogamos ainda, Divino Mestre Jesus, que abençoe cada um dos lares conectados em sintonia com esse círculo de estudo e esse círculo de oração, iluminando, levando luzes de cura, de proteção, de amor, tal qual é a vossa misericórdia sobre as nossas vidas. Rogamos, Divino Mestre Jesus, que nos abençoe e se conosco. Que assim seja.
Então, vamos iniciar os trabalhos da noite para falar do mundo de regeneração. Esse tema, que é um tema bastante amplo, é um tema interdisciplinar que vai conversar e dialogar com todas as escolas religiosas, procuraram e têm sua contribuição na compreensão do que se quer dizer mundo de regeneração e também naquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras como o fim dos tempos. O fim dos tempos. Essa expressão fim dos tempos, ela, infelizmente, grosseiramente, por que não dizer, passou a ter ao longo dos tempos compreensões equivocadas, interpretações equivocadas. Então, quando se fala fim dos tempos, muitas linhas, inclusive escatológicas, levam à compreensão do fim do mundo. E é um erro crasso de interpretação do que está sendo dito nas Sagradas Escrituras. É bom que saibamos, o mundo, nosso planeta Terra, que os gregos chamavam de Gaia, a nossa querida Gaia não irá se acabar tão cedo, pelo menos enquanto estiver nessa, bem depois do mundo de regeneração. Estudos apontam que pelo menos o planeta Terra ainda viverá alguns bilhões de anos no tempo de Deus. Mas isso não é questão, o importante é saber que não devemos ver essa questão do chamado fim do mundo. É um equívoco muito grosseiro essa interpretação. Sabemos que o planeta Terra, na sua fisiologia, ela vem desde a sua criação, passando por transformações. O planeta Terra nunca ficou quieto do ponto de vista geológico. Embaixo dos nossos pés, abaixo do manto da crosta terrestre, existem convulsões internas no nosso planeta que estão o tempo todo fazendo com que tudo se mexa, tudo mude. O magma que está abaixo da crosta terrestre, ele faz com que as plataformas continentais se deslizem o tempo todo. Daí decorrente, os chamados terremotos, as erupções vulcânicas, que são essas válvulas por onde escapam as pressões do centro da Terra. Então, sempre vivemos, o planeta sempre viveu esse período. Se quisermos notar que vivemos um tempo em que determinadas transformações geológicas do planeta estejam ocorrendo de forma mais intensa, de forma mais acelerada, aí sim é motivo da gente refletir e pensar. Veja que desde que começaram as medições de erupções vulcânicas, nós estamos vivendo um momento em que existe um maior número de vulcões ativos no planeta. Chegamos a ter, num dado recente, 52 vulcões ativos no mesmo dia. Desde que começaram as medições, é a primeira vez. Então vivemos realmente um momento de transformação. E o planeta reclama a sua condição também de condicionado à lei de progresso que comanda todos nós. Se olharmos a constituição biológica dos seres humanos encarnados, e veja que ainda não estou falando do ponto de vista espiritual, só do ponto de vista material. Se olharmos a constituição biológica dos seres humanos ao longo dessa trajetória no planeta, os nossos corpos, a nossa constituição genética é muito diferente da constituição dos homens de há 2.000 anos, de há 4.000 anos atrás. A cada ano que passa, estamos sofrendo grandes modificações. Então, ou seja, isso para mostrar que, pela lei de progresso, nada é estável, tudo está o tempo todo em constante transformações. Ok? Então,
dentro desse conceito de fim dos tempos, já é ponto pacífico na doutrina espírita, sobre que nós estamos imersos, estamos, digamos assim, no olho do furacão, de um período que antecede esse chamado mundo de regeneração, que é a transição planetária. Então é muito importante, neste momento, esclarecermos o que é mundo de regeneração, essa definição, e também entender o que é transição planetária. Vejamos, nós sabemos, nós vamos estudar lá em Kardec que, de forma didática, os mundos, nessa complexa efusão de planetas e as inúmeras moradas da casa do Pai, conforme nos diz o próprio Jesus, elas são divididas em 5 tipos, gradações de planetas. Nós temos os planetas chamados primitivos, os planetas que estão na condição de provas e expiações. Nós temos os planetas que estão na condição de mundos de regeneração. Nós temos os chamados planetas na condição de mundos felizes. E, finalmente, nós temos os planetas, as habitações dos chamados espíritos puros. Então, nessa gradação, nós já vivemos, o próprio planeta Terra já viveu esse momento de mundo primitivo e já evoluiu para o chamado mundo de provas e expiações. Esse mundo de provas e expiações é este mundo que nós estamos vivendo agora, neste momento. Contudo, já em seu final, por isso o fim dos tempos. Estamos no final dessa condição de um planeta de provas e expiações. Então, estamos no fim dos tempos das dores, das calamidades, das doenças, da ignorância, no fim dos tempos do homem perseguindo o homem, mas estamos nessa transição dessa condição para essa condição. Então, nessa mudança, a coisa não acontece de uma hora para outra. A coisa, ela sofre um período de transformação, de adaptação, e é muito interessante que nesse período as questões, a vida, ela fica muito complexa, porque nós vemos de forma extrema e muito polarizadas os dois extremos da vida, o bem e o mal. Enquanto vemos coisas maravilhosas, enquanto convivemos com coisas maravilhosas do homem, pelo homem, nós também vemos coisas que imaginávamos que não existisse mais em nosso mundo, Então, é o chamado período de transição planetária, porque o próprio planeta já está alcançando um patamar de vibração que não condiz mais com o mundo de provas e expiações. Então, as próprias entranhas do planeta, ela está dando o seu recado, ela está reclamando essa alteração de condição. Importante lembrar que nós plasmamos através dos nossos pensamentos tudo aquilo que nos cerca. Então, se eu, Paulo Patrício, sou um difusor de energias e vibrações em torno de mim e vou colher as vibrações que eu consigo emanar de acordo com a minha qualidade moral e com o meu amadurecimento espiritual, se assim o é, a partir de mim pode nascer egrégoras, eu posso estar formando egrégoras, posso não, estamos com certeza formando egrégoras que podem ser salutares, benfazejas, de luz, ou podem ser infelizes, de dores, de trevas, de sofrimento, tudo de acordo com aquilo que plasmamos e projetamos a partir das nossas mentes. Agora imaginem uma cidade formada por, como estamos falando aqui, da cidade do Salvador. Imagine uma população de quase 3 milhões de habitantes, o que ela produz a partir dos seus pensamentos. Então imagine que essa psicosfera está toda em torno desta cidade.
Agora imagine a coletividade de pensamentos de um país. E, por redundância e conclusão, vamos ver o que ocorre com essa psicosfera que rodeia o planeta Terra a partir dos pensamentos desses milhões de habitantes. Agora, quase 9 milhões de habitantes, 8 bilhões de habitantes encarnados no planeta Terra. Mas também os outros 2/3, que, segundo Emmanuel, 21 milhões de espíritos habitam o planeta Terra, do qual 1/3 está encarnado. Então, imagine esses outros, completando esses 21 bilhões de almas, as vibrações. Sim, porque o espírito, ele continua emanando as mesmas energias a partir do seu pensamento, dos seus sentimentos, estando encarnado ou desencarnado. Tudo aquilo que ele sente e passa enquanto encarnado, ele continua projetando depois de desencarnado. Então, como não se trata de um mundo ainda de provas e expiações, nós vamos ter, em sua maioria, espíritos que estão nas faixas de sofrimento, nas faixas de pensamentos desalinhados, nas baixas faixas de vibração. E essas faixas de vibração é o que vai criar essa psicosfera que redunda, que envolve o planeta Terra. Algumas obras importantes, como Zilda da Gama, André Luiz, nós vamos ver espíritos que se afastam da Terra, que saem em jornadas siderais, conhecendo outras moradas da casa do Pai, outros mundos, e quando retornam, ficam extremamente tristes por observar como o nosso planeta está envolto numa densidade. Imagine como se o globo terrestre tivesse coberto de nuvens cinzentas, nuvens de chumbo, nuvens pesadas. Isso nada mais é que o que nós produzimos. E o planeta não quer mais isso. O planeta agora reclama a sua condição de mundo de regeneração. Ele rejeita isso. Um parênteses aí, ontem nós tivemos aqui na cidade do Salvador, na noite passada, uma noite retrasada, há poucos dias atrás, nós tivemos 1.700, segundo jornais, raios caindo na cidade de Salvador. Então, apesar de nos causar o pânico, o medo, principalmente por causa do barulho que cada descarga atmosférica ocorre, interessante que a gente não se preocupa com o brilho do raio, a gente se preocupa com o barulho. E o barulho geralmente chega alguns segundos depois, né? Se a gente escuta o barulho é porque a gente sabe que não aconteceu nada conosco, né? Mas, enfim, essas descargas elétricas ajudam e muito a limpar a psicosfera de nossa cidade, né? Então, são muito benditos esses raios. Quem lê o livro Obreiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna vai ver lá o capítulo chamado Fogo Purificador, né? Que é exatamente essa limpeza da psicosfera que a Divina Misericórdia, recursos que a Divina Misericórdia tem para atenuar e dar uma limpada naquilo que nós, infelizmente, produzimos. Pois bem, como dizia, então vivemos um mundo muito polarizado, né? De muita divergência. Então, esse período de transição planetária, eu quero usar uma analogia, uma metáfora, por assim dizer, uma parábola, para que possamos compreender em que momento estamos vivendo. Porque é comum nos abordarmos e fazermos a seguinte pergunta: meu Deus, se a gente está muito próximo de passar a viver no mundo de regeneração, um mundo feliz, como é que é possível explicar isso? Eu não consigo aceitar que estamos entrando no mundo de regeneração, dizem as pessoas, porque nós vemos ainda tantas tragédias, tantas maldades. Nós vemos ainda o quanto o ser humano é capaz de praticar o mal.
ficamos impressionados com a maldade que ainda aparecem nos meios de comunicações, as coisas que ficamos sabendo. Então é isso. Nós vivemos um momento onde existe uma densidade muito grande de maldade e, ao mesmo tempo, com uma quantidade de luz e bondade e misericórdia também muito grande. Então, essa polaridade é muito grande. Então, seguindo a tal comparação que eu quero fazer, a tal analogia, imagine que eu visite a casa de vocês, qualquer um de vocês, num sábado, por exemplo, num dia de sábado. E foi o dia que vocês escolheram para dar aquela famosa faxina, né? Estamos falando daquela limpezinha de passar vassoura, passar um paninho e tal. Estou falando daquela faxinona mesmo, que geralmente a gente tem que fazer em casa, né? Eu me lembro que na casa de minha mãe, minha irmã gostava de fazer isso aí no mês de dezembro. Obviamente limpava a casa ao longo do ano todo, mas aquele faxinão era feito em dezembro para preparar o Natal. Então tínhamos que correr cada cantinho, limpar cada cantinho. Então os guarda-roupa todos, tirava todas as roupas, tudo, rearrumava o guarda-roupa. Era tudo assim, né? Então imagine que eu chegue na casa de vocês no momento de um faxinão como esse. E aí vai estar lá cadeira em cima da mesa, coisas arrastadas fora do lugar, água pelo salão da casa, montinhos de cisco varrido, panelas nos cantos, os donos da casa todos vestidos com roupa de faxina, aquela roupa realmente pronta para a guerra. Então, se eu chegar lá na sua casa, neste momento, que está aquela balbúrdia, aquela confusão que você está arrumando, limpando sua casa, eu poderia dizer, nossa, como a casa de fulano é bagunçada. Que casa desorganizada. Posso, de repente, ver uma baratinha correr para lá e para cá. Eca, essa casa cheia de barata. Que coisa horrorosa. Eu não conseguiria viver num lugar tão bagunçado. Não é isso? Né? Se a pessoa não compreender que ali está o momento da faxina, é essa a compreensão que vai ter. Pois bem, é isso que está acontecendo, é assim que temos que ver este momento da chamada transição planetária. A transição planetária é este período em que vai se encerrando o mundo de provas e expiações e que começa a surgir o mundo de regeneração. Então, por isso que o mundo está nessa confusão que está. Existe um outro elemento muito importante. Agora, no período de transição planetária, nos dá conta Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Mundo de Regeneração, mas não tem só essa obra, inclusive recomendamos sempre ler essa obra junto com Transição Planetária e Nova Era. São essa trilogia que nos fala desse período que estamos vivendo. E Manuel Filomeno de Miranda vai nos falar da quantidade imensa de espíritos missionários que estão descendo ao planeta, tanto na condição de espíritos que vão amparar a nossa caminhada, quanto na condição de espíritos que aceitaram o mergulho carnal e estão reencarnando para preparar o terreno deste mundo de regeneração, este mundo de mudança. E aí, entre esses espíritos missionários, nós temos os espíritos que já alcançaram um degrau, que já estiveram, já viveram no planeta Gaia, já estiveram conosco, são aqueles trabalhadores da primeira, da segunda hora, que já não precisam mais viver a roda viva da reencarnação. Já completaram os seus compromissos com a Terra, já se libertaram daí. Então, estes espíritos, especialmente Zilda Gama nos mostra isso, esses espíritos não têm necessidade mais de reencarnar no planeta. Contudo, por amor à Terra, por amor àqueles que eles deixaram na retaguarda, eles optam em fazer mergulhos reencarnatórios, viver novas experiências reencarnatórias,
Só que na condição de espíritos já amadurecidos, já emancipados, eles aceitam retornar na condição de missionários. Então, grande gama de espíritos retornam ao nosso planeta nessa condição. Além deste grupo, tem também aqueles que foram convidados pelo divino Cristo, Cristo planetário, governador espiritual de nosso planeta, que convidou inúmeros missionários que estão vindos de outras dimensões, espíritos que não tiveram ainda nenhuma experiência reencarnatória no planeta, estão aceitando. Esses espíritos irão contribuir sobremaneira no melhoramento genético, moral, espiritual, principalmente espiritual, dessa nova casta de indivíduos que estarão preparando essa chegada do mundo de regeneração. Então, de um lado, nós temos esse grupo fabuloso, maravilhoso de espíritos que estão vindo, e a gente consegue perceber por aí, embora saibamos que o bem e a luz não é barulhenta, né? Enquanto que o oposto, o mundo das trevas, o mundo da perseguição, o mundo dos chamados justiceiros, este é extremamente barulhento. Então, falando já desse outro grupo, nós vamos observar que no Apocalipse fala que, no livro Apocalipse, que significa revelações, ele vai nos mostrar que chegou agora o momento em que foram liberados as furnas, os umbrais, os lugares de sofrimento, os mundos de sofrimento, e esses espíritos que conviviam lá em seu campo de experiência, reclusos lá naqueles mundos em que eles afinizavam, esses mundos agora estão sendo saneados. Está ocorrendo uma chamada urbanização no plano espiritual. Esta mesma faxina ocorre também, especialmente nesses mundos, e esses espíritos estão ou retornando à nossa convivência na condição de espíritos reencarnados, por isso que a gente vê, às vezes, espíritos tão barulhentos, fazendo tanto alarde, provocando tantos enganos, procurando tantas questões, especialmente no campo político, no campo ideológico, provocando essas mudanças todas. A gente vê espíritos extremamente insatisfeitos em suas inúmeras condições. E também espíritos que, não reencarnando, também passam a circular entre nós livremente. Espíritos que foram liberados de suas zonas de sofrimentos e agora estão ombreando conosco. Quando o apóstolo Paulo fala que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, isso a doutrina consoladora esclarece muito bem, está nas epístolas paulinas, e nós temos ampla compreensão, porque não há um só instante em que o indivíduo encarnado não esteja cercado por espíritos, tanto espíritos de luz, quanto espíritos trevosos, espíritos de várias castas, desde os zombeteiros até aqueles refinadamente maldosos. Então, essa nuvem de testemunha agora ela se torna muito mais densa. Vivemos um período em que essa nuvem de testemunha se torna muito mais densa. E isso nos dá um convite a termos muito mais atenção aos nossos procedimentos, muito mais cuidado, muito mais critério na condição de nossas vidas. Critério com os nossos pensamentos, com critério com as nossas ações, critério com as nossas escolhas. É um momento que temos que ter muito cuidado com o uso do álcool, a moderação no álcool, o uso de entorpecentes, todas essas coisas que tiram o homem de seu eixo, agora elas podem ser muito mais aproveitadas. Então, se antes nós tínhamos lá o medo da intervenção de um obsessor, de um espírito zombeteiro, agora a coisa
se transforma em uma situação muito mais grave. E quando nós perdemos o eixo, o nosso centro, a nossa conexão com o plano da luz, com os espíritos de luz que nos cercam, com essa nossa baixa vibração, abrimos as portas, damos brechas para a invasão desses espíritos que vão trazer sofrimento e vão nos teleguiar, conduzindo-nos para momentos e circunstâncias infelizes. Então, pela bondade do Pai, foi dada a esses espíritos a oportunidade, as suas últimas oportunidades de reencarnação, de viverem essa experiência. E a partir daí, estamos em franca convivência. Atenção ao que eu vou dizer. Estamos em franca convivência com espíritos de inúmeras naturezas e de inúmera qualificação moral e espiritual. Estamos em franco convívio. Nesse interim, veja como é extensa a misericórdia de Deus. Quanto mais a gente estuda o tema misericórdia divina, mais nos assusta quanto isso é amplo. Nós vivemos aí, nesse contexto de pandemia, um momento chamado como o momento dos lockdowns, né? Chamados lockdowns, que nos obrigavam, suspendeu inúmeras atividades sociais, econômicas, né? E nós fomos confinados em nossos lares, precisamos nos recolher nos nossos lares. Aqui no estado da Bahia, por exemplo, esteve lei seca, né? Então proibição de comprar bebidas, especialmente em finais de semanas. Então, eu não estou defendendo nem nada em relação a essas decisões que são meramente do homem. Mas eu quero que os amigos compreendam como isso foi importante. Porque imagine, gente, as festas, todas as ordens sociais, o consumo de álcool, com esses irmãos sendo liberados de suas zonas de sofrimento e convivendo conosco. Olha o tamanho de estrago disso. Olha como seria, como ocorre no carnaval, né? No carnaval, a densidade de espíritos descompromissados com as leis de Deus é imensa, imensa. Quando estudamos o que ocorre no carnaval, a gente compreende quanto risco o indivíduo, do ponto de vista espiritual, vive, né? E também não vou entrar nessa polêmica agora do carnaval, mas imagine que o que acontece agora foi aberto todas as portas para isso. Então, esse recolhimento que a humanidade fez, apontado inclusive pelo próprio Filomeno de Miranda, foi fundamental para que nós fôssemos mais preservados das insídias desses espíritos irmãos nossos equivocados. Ok? Então, aí está a demonstração da grande misericórdia. E um outro elemento fundamental que temos que compreender é o seguinte: por que então que Deus, vamos colocar aquelas perguntas, né, que se faz, né, colocando sempre as coisas na conta de Deus. Por que Deus permitiu então que isso acontecesse, que nós tivéssemos que conviver com esses espíritos nesse momento? Né? Essa pergunta muita gente faz. Ora, gente, nós somos os trabalhadores da última hora. Se a gente fizer uma analogia lá com a passagem dos trabalhadores da vinha, do Evangelho de Jesus, nós temos os trabalhadores da primeira hora que ao pé da cruz compreenderam o Evangelho e a missão de Jesus e se dedicaram desde então, mudaram suas vidas. Teve aquele que não foi ao pé da cruz, mas foi logo em seguida, são os trabalhadores da segunda hora, depois os da terceira, da quarta, da quinta, e nós somos quem? Nós somos quem? Se nenhum de nós que estamos aqui participando desse grupo de estudos e oração somos missionários, nós somos então quem? Nós somos os trabalhadores da última hora. Então, a nós foi reservado a missão de saber lidar com esses irmãos. Como é que nós podemos querer viver num mundo de regeneração, onde impera o amor, onde impera a solidariedade, a fraternidade,
onde não há necessidade nem da caridade, porque a caridade é onde existe desigualdades de condições para os seres humanos. Então, a lei da solidariedade completa tudo e todas as necessidades. Como é que nós queremos viver sem dar o nosso testemunho? Existe uma palavra, um texto que eu gosto muito do livro Paulo Estevão, que o apóstolo Paulo vai dizer: acaso quereis o Cristo sem o testemunho? Acaso queremos um mundo de regeneração sem dar o nosso testemunho? E qual é o testemunho que nós teremos que dar a esses espíritos que estão por aí? Nosso testemunho é o testemunho do amor. É o testemunho do amor. Bom, então, precisamos falar um pouco do mundo de regeneração. Essas ideias, que está longe de esgotar o tema, nos ajudam a compreender esse período de transição. Ainda é importante entender que nesse período de transição é o período daquela parábola de Jesus que falava da separação do joio e do trigo. Estamos vivendo o momento da separação do joio e do trigo, né? Ele vai dizer que era necessário que o Senhor fez a plantação do trigo, veio o inimigo e semeou o joio entre o trigo. E aí nasceu o trigo e o joio. Quem não conhece o joio é uma planta muito semelhante ao trigo, em que, quando ela está ainda germinando, nas suas primeiras etapas de crescimento, não tem como você saber se aquela planta é o joio ou o trigo. Elas são muito semelhantes. Só é possível compreender se ela nasceu trigo ou joio depois que ela está numa determinada estágio de crescimento. E Jesus vai dizer: é necessário que deixa o joio crescer junto com o trigo. E não foi isso que aconteceu conosco nesses últimos 2000 anos? Não estivemos ombreando com espíritos sofredores, espíritos belicosos, com espíritos vingativos, quando em muitas vezes dessas inúmeras etapas nós mesmos fomos esses encarnados? E ao lado de pessoas santas, de homens de bem, homens que compreenderam o Evangelho. Então crescemos todos juntos. Agora, na última hora, que é este momento da transição, é que Jesus fala: agora é o momento da separação do joio e do trigo. E Manuel Filomeno de Miranda nos fala dos inúmeros espíritos que já estão sendo recambiados para as outras orbes, para outros planetas. É importante que leiam, insistam, esse livro é um livro do momento, não há condição de deixarmos, é um livro urgente, é uma leitura urgente, não deixe isso para depois. Quem lê essa obra vai compreender o que nós estamos vivendo agora no contexto de pandemia, ok? Bom, enfim, esse é o quadro daquilo que chamamos de transição planetária. Concluída essa etapa, esse período, essa faxina, digamos assim, onde nos parece que as coisas bagunçaram mais do que já estavam, né? Quantas vezes a gente não quer limpar a nossa casa, arrumar a nossa casa, pensando na bagunça que nós vamos criar, né? Às vezes a gente quer dar um faxinão numa semana, deixa para outra, porque a gente começa a pensar: aquele guarda-roupa eu vou desmontar, vou arrumar tudo de novo, o guarda-roupa da minha filha, o guarda-roupa do meu filho, a despensa, tá aquela bagunça, não sei o quê. Quando você começa a pensar na trabalheira que vai dar e na confusão que isso vai criar, a gente meio que deixa para mais para frente. Pois é, o planeta não aguenta mais. O planeta agora tem que fazer arrumação. Então estamos neste momento de arrumação, né? Então, passado esse tempo, vem um mundo de regeneração, chamado mundo de regeneração. E aí eu quero chamar a atenção dos amigos para o que está escrito em Mateus, capítulo 5,5. Quando Jesus, nos chamados do Sermão do Monte, onde ele vai falar das bem-aventuranças, ele vai falar da terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Prestem bem atenção. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que terra é essa? Que terra é essa?
E muitas pessoas tiveram sempre dificuldades de compreender isso aí. Se a gente olhar o período medieval, os donatários de terra, então eu já alcancei a minha terra, porque eu sou brando e pacífico, porque eu tenho muitas terras. Sou um latifundiário, sou dono de muita terra, eu já tenho. Eu herdei essa terra dos meus pais, porque os meus pais foram... Nada disso, nada disso. Essa terra que está falando é essa terra já no contexto de mundo de regeneração. Quando se fala da Nova Jerusalém e veja o povo hebreu, o povo judeu, né, e vê como Israel a terra prometida. Fala-se muito na terra prometida. Inclusive o próprio livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele nos revela que o Brasil, a pátria do Cruzeiro do Sul, tem um papel especialíssimo, fundamental neste novo mundo de regeneração, em vários aspectos, em vários aspectos. Além da germinação da doutrina consoladora, o espiritismo, que irá irrigar, iluminar as mentes de todas as outras religiões, que será a nova base das religiões, também no aspecto antropológico, também no aspecto de recursos minerais, também no aspecto de recursos vegetais e principalmente no aspecto de recursos da alimentação. É o celeiro do mundo, né? Então, o Brasil é uma terra de bênçãos para um mundo de regeneração. Mas, dentro desse contexto todo, temos que ver o mundo de regeneração, porque a regeneração não ocorrerá localizada. A Terra Prometida não é um território delimitado no sul, no norte, no meridional, no setentrional, não é. É o planeta inteiro, será um mundo de regeneração. Numa fase de adaptação, alguns lugares serão fundamentais, como já falamos do papel que o Brasil irá desempenhar nesse processo. Mas todo o planeta será exatamente essa terra que iremos herdar, que irão herdar os brandos e os pacíficos. Estamos muito próximo da confirmação dessa profecia de Jesus, né? Veja, Manuel Filomeno de Miranda vai falar, inclusive, que está aqui na contracapa do livro, ele vai nos falar o seguinte: estamos no início das grandes transformações. Os fenômenos próprios demonstram chegados os tempos, anunciados pelas Escrituras e confirmado pelos imortais. Então, os tempos anunciados, tudo aquilo que encontramos na Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, Novo Testamento, Evangelhos, um detalhe importante: quem analisar os Evangelhos de Jesus com mais atenção, com boa atenção, vai observar que pelo menos 2/3 do que Jesus fala, do que Jesus prega, fala desse chamado momento de transição planetária, desse chamado fim dos tempos, né? Quem olhar com um olhar criterioso vai observar que 2/3 de tudo que se refere a Jesus, vamos encontrá-lo ele dando os seus sermões e suas parábolas, fazendo referência a este momento que nós estamos vivendo. Então está aí aquilo que está nas Sagradas Escrituras. E que agora os imortais nos trazem inúmeras obras através das abençoadas psicografias. Desde Chico Xavier já recebemos isso. Sem contar, obviamente, que a obra kardeciana dedica capítulos especiais sobre isso. Quando fala do céu céu e inferno, quando no livro A Gênese, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo e no próprio o Livro dos Espíritos. Então, compreendemos aí que nós estamos diante da confirmação dessa profecia. Aqueles que herdarão a terra. Lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar João Evangelista vai nos dizer o seguinte: quem vencer este período de transição, de provas e expiações, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Né? É a promessa
da divina providência em relação a este momento. Nós vamos encontrar também, falando da árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais dor. É a chamada Terra Prometida. A Terra Prometida é essa terra, não para um grupo especial, não numa localização geográfica específica e delimitada. Não. É esse mundo de regeneração que nos aguarda. Manuel Filomeno de Miranda, ele vai nos falar o seguinte: estamos no momento anunciado para a mudança do planeta para a ordem superior. E nos encontramos informados muito bem deste período de transição para um mundo melhor. Enquanto nos renovamos e contribuímos para a mudança da psicosfera da amada Terra, nossa multimilenária genitora, teremos que melhorar vibratoriamente, ou, alucinados e sem a decisão de avançar, sermos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar, como já vem ocorrendo. Então, ele nos dá vários exemplos, inclusive muito bem ilustrado, mostrando como é que estão sendo recambiados para outros planetas aqueles espíritos em que sua sintonia já não combina mais com esta fase da nossa existência. Veja esse outro trecho de Manuel Filomeno. A divindade, através de seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia. Veja que momento tecnológico que vivemos, espetacular. Então, de sábios da tecnologia para melhorar as condições da vida no planeta. Estou aqui eu no ar-condicionado, né? Que vida maravilhosa. Imagina, o calor do que está aqui em Salvador, eu estou aqui no ar-condicionado. São tecnologias que há 150 anos a gente jamais imaginava. Então, melhorando as condições de vida, a reencarnação de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizarão milhões de seres que anelam pelo bem e pela verdade. Com certeza não mais teremos dias semelhantes ao passados. Novos comportamentos serão necessários, inusitados instrumentos serão colocados a serviço da sociedade e um mundo novo sairá dos escombros deste, que irá desaparecer inevitavelmente. Graças a essa inderrogável lei, a lei de progresso, alcançou a submissa Gaia, como chamavam os gregos antigos, alcançou seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isso porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, por misericórdia, diminuirá o tempo de sua depuração. E vai dizer ainda mais: os dias de amor e da decências que vigerão na terra, a partir da grande mudança que se está operando, e um mundo de regeneração e ordem será estabelecido pelas próprias criaturas saudosas de paz e equilíbrio, de ternura e respeito por si mesmas e pelo seu próximo. Esse ponto eu considero muito importante porque todos nós temos sede de justiça, sede de paz. Quando nós vemos os cenários do nosso país, o cenário que está passando o mundo, as desigualdades, os sofrimentos, e veja que o sofrimento visita a casa de ricos, de pobres, de abastados, de todas as crenças, de todas as etnias, de todas as convicções ideológicas. O sofrimento visita todos. Não há quem não esteja sofrendo o cutelo do sofrimento, da angústia. Então, todos nós queremos esse mundo de regeneração. Então, quando se fala de mundo de regeneração, é o momento de ficarmos efusivos, felizes. Muita gente se acanha com medo do julgamento.
E aí eu preciso dizer uma coisa muito importante. Esse mundo de regeneração não é o mundo reservado aos santos. É um mundo em que, hoje, ainda, nesse mundo de provas e expiações, até este momento, o mundo de provas e expiações era onde existia bem e mal. Contudo, era onde o mal se sobrepunha ao bem, né? Então, nós tínhamos um descompasso entre a quantidade de vibração de indivíduos espirituais vibrando no mal, em contrapartida daqueles que vibravam no bem. No mundo de regeneração, ainda haverá indivíduos que ainda não alcançaram a plena vibração na luz e no amor. Mas haverá uma diferença muito grande nesse processo. Esses espíritos que ainda não encontraram a plena iluminação serão em quantidade muito inferior do que aqueles que já estão sintonizados com a luz, com o amor, em plena vivência com o Evangelho de Jesus. Então, esta é a grande diferença. Então, o planeta Terra, esse mundo de regeneração, não é para os santos. Se você fizer uma autocrítica, uma autoanálise e olhar para dentro de você e perceber o seguinte, nossa, eu ainda não estou preparado, e todos nós fazemos essa autocrítica que é muito importante, vamos identificar em nós ainda muitas incipiências, muitos erros, muitos equívocos, muitos débitos, a nossa consciência, o tribunal da nossa consciência não nos deixa plenamente tranquilos nesse aspecto, mas não se assuste, é normal. Nós somos os trabalhadores da última hora, somos aqueles que já fizemos a escolha na direção do bem, estamos trabalhando para nos regenerarmos, para reajustarmos as leis de Deus. Então é para esses espíritos que haverá o mundo de regeneração. Porque aqueles santos, aqueles que já alcançaram um patamar de sublimação sobre todas as coisas do mundo material, esses espíritos não precisam mais reencarnar na Terra. Esses espíritos já estão vivendo em outros mundos, como nos relata muito bem Zilda Gama. Zilda Gama, com Victor Hugo, é quem nos mostra exatamente, ou melhor, Victor Hugo com Zilda Gama é quem nos mostra exatamente como é que se dá isso aí. Então, espíritos que já não têm mais compromisso reencarnatório na Terra. Então, o mundo de regeneração é exatamente para esse chamado espíritos medianos que já desistiram do mal. Então, aqueles espíritos que ainda são pertinazes no mal, que não conseguem viver sem pensar no mal, que tem essa visão da maldade, obstinado, pertinazes no mal, esses não encontram mais oportunidade de convivência, porque o planeta os está expulsando. O próprio planeta está os expulsando. Estão sendo expulsos pelo próprio planeta e pelas leis do progresso. Então, se você, fazendo a sua autoanálise, ainda encontra pontos, inúmeros pontos, que você irá trabalhar, que precisa serem trabalhados, é exatamente este o perfil dos espíritos que herdarão a Terra, essa nova Terra, a Terra em processo de regeneração. Ok? E aí, meus queridos amigos, já caminhando para o nosso encerramento, estourando um pouco o tempo, eu quero vos deixar uma mensagem final que eu vou extrair também de Manuel Filomeno de Miranda, que ele vai dizer aqui: contemplemos as possibilidades sublimes do amanhã, com a alma referta de alegria. É momento de alegria e não de tristeza. Agradecendo ao Senhor Jesus pela oportunidade que nos tem sido oferecida e auguramos que todos sejamos aquinhoados com as bênçãos de paz e plenitude no rumo do mundo de regeneração. Então, que Jesus os abençoe, ilumine os seus melhores propósitos, reforce a resiliência de seus corações, preparando-os para esse momento de grandes provações, onde serão cobrados de todos nós grandes testemunhos. E eu digo sempre, nós, os espíritas, aqueles que já estamos em sintonia com a doutrina espírita, nós somos aqueles que temos que dar os melhores testemunhos nestes momentos de provação. Virão aí pela frente muitos suicídios,
né? Virão pela frente muitos sofrimentos, muitos problemas morais, muitos sofrimentos morais. E como diz o Evangelho, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se nós já alcançamos esse patamar de compreensão, é a hora e a oportunidade do nosso testemunho, dos nossos mais sinceros testemunhos em favor do Evangelho de Jesus. E quanto a esses espíritos sofredores que ainda vemos na condição de encarnado ou ainda desencarnados, eles precisam do quê? Do nosso amor, da nossa compreensão e, acima de tudo, dos nossos testemunhos. Se tiver em torno de nós espíritos ainda cobrando débitos de equívocos que praticamos em nosso passado espiritual, a nossa condição agora, o nosso testemunho, a nossa forma de viver voltada para o Cristo, é que irá os ajudar a sair desse mundo de escuridão em que eles voluntariamente se embrenharam, mas que tiveram um impulso da nossa ignorância no passado. Então agora cabe-nos demonstrar amor, sinceramente amor e caridade a esses espíritos. E com todos aqueles que estão equivocados e que transitam desatinados nesse mundo que ainda é de provas e expiações. Então eu rogo que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos capacite cada vez mais e esperamos jubilosos essa transição que nos apresentará em breve esse mundo de delícias, o chamado paraíso na terra, tão prometido, a nossa terra prometida. Que Jesus os abençoe, que Jesus abençoe a toda a família Tio Ormindo, a quem eu tenho muito apreço, na pessoa de Celso Seara, eu quero que todos estejam iluminados e abençoados. Que Jesus os abençoe. Muita luz. E muito obrigado pela oportunidade do trabalho. Um abraço.